para quem não está conosco poder depois acompanhar. Bom, vamos de deslocamento vetorial. Lembrando você, qualquer dúvida, você me interrompe ou digita ou fala aí, está liberado, ok? Não me deixe passar se tem dúvida. Mesmo dúvida de algo já tenha sido dito, não tem menor problema, você pergunta, a gente faz de novo. Então vamos lá. Deslocamento vetorial. Até então, a gente tinha uma estrada, e aí era um deslocamento, tudo que a gente fez no meu setor, comigo, foi deslocamento, era escalar, né? Era deslocamento escalar, a placa de chegada menos a saída, era velocidade média escalar, era aceleração escalar, sempre tinha um escalar como sobrenome. Você aprendeu já que tem grandeza escalar e vetorial, né? A grandeza vetorial é aquela que, além da direção, além do valor, precisa de uma direção e sentido. Aqui temos um vetorzinho, ok? Bom, o que é o vetor deslocamento? Quando eu tenho uma estrada, dá para falar assim, para um lado mais, para o outro lado menos, né? A placa de chegada menos a saída. Agora, quando eu não tenho estrada, ou tenho várias estradas, como nesse mapa, saí de Araçatuba e fui para Ribeirão Preto. Só que aquele pegou uma estrada, aquele pegou outra estrada. O deslocamento escalar é a placa final menos inicial. Mas não dá para pegar a placa do fim de uma estrada e a do início da outra. Vai ficar muito louco o negócio. Então, inventamos o tal do deslocamento vetorial. O que é o deslocamento vetorial? É um vetor em que ele vai sair da saída, o nome dói o ouvido, mas é isso mesmo. Aqui é de onde eu saio e aqui é onde eu chego. Sai da saída, chega na chegada. Neste caso agora, você vai fazer sai de Araçatuba e vai até Ribeirão Preto. Então, a bundinha da setinha aqui em Araçatuba e a setinha propriamente dita em Ribeirão Preto. Eu traço um vetor, sai da saída, chega na chegada. Esse é o chamado vetor deslocamento. Como é que vetor sempre tem três coisas, né? Aprendi lá com o meu querido professor, professor Dani. Vetor tem uma intensidade, tem uma direção, tem um sentido. O tamanho do vetor é a intensidade dele. A direção a reta, o sentido a seta. Então, saí de Araçatuba, fui para Ribeirão Preto. Então, traço o vetor saindo de Araçatuba e indo para Ribeirão Preto. Percebe? Isso não é o quanto ele andou de verdade, não é o deslocamento ou a distância que ele andou. Isso chama-se vetor deslocamento. Além do valor, tem a direção e o sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, saí de Natal e vou para Fortaleza. Não dá para fazer um delta S, dá para responder quanto ele andou. Eu posso somar tudo que ele andou de verdade, isso eu posso. Mas fazer uma placa menos a outra não dá, são duas estradas diferentes. Então, como é que eu faço? Faço um vetor de deslocamento, sai da saída, chega na chegada. Ah, prof, mas aí vai molhar o vetor, está passando ali no mar. Não importa, ele pode passar por prédio, não tem problema nenhum. É um vetorzinho, sai de onde eu saí, chega onde eu cheguei. A direção e o sentido está dado pelo tamanho, pela reta e pela seta. Vou usar aqui Rosa dos Ventos, se é vida real. O tamanho, se for um mapa, eu posso fazer por escala lá da geografia. Né? Bom, vamos pensar assim. Eu estou no ponto A, quero ir lá para o ponto B. Estou olhando aqui os quarteirões de cima. Posso fazer isso. Se ele perguntar quanto eu andei, eu somo tudo que ele andou. Mas, se ele pergunta o deslocamento vetorial, um vetor sai da saída, chega na chegada. Está lá a direção e sentido dado pelo desenho. E o valor, como eu acho? Pode ser medindo com a régua, fazendo uma escala, pode ser nesse caso, se eu souber quanto vale cada pedaço aqui, posso fazer um triângulo e achar a hipotenusa do triângulo, por exemplo. Nesse caso aqui, vai dar um número muito maluco. Mas o que me interessa é a lógica. Então, deixa eu ver se eu entendi, prof. Suponho, eu estou lendo lá um exercício, ele diz, peguei meu carro e aí desloquei 6 quilômetros para o oeste.
Ó, lá, Rosa dos Ventos. O mais correto seria falar leste-oeste para oeste. Na direção leste-oeste, nessa reta, sentido para oeste. Aí cheguei ali, eu andei agora na direção norte-sul, para sul. Pronto. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz isso. Ó, tá aqui. Quanto é o meu vetor de deslocamento? É isso aqui, ó. Se ele perguntar quanto que eu andei no total, qual é o meu deslocamento escalar? O 6 mais o 8. Mas se ele perguntar quanto que é o meu deslocamento vetorial, é essa medida aqui em vermelho, ó. E aí, como é que eu faço para achar ele? Como é um triângulo, Pitágoras. É um triângulo aqui com ângulo de 90 graus, né? Então eu vou usar o Pitágoras. Um triângulo retângulo, eu vou usar o Pitágoras. 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, somos 2, tira a raiz. Se você é craque na matemática, nem precisa. Você vai lá direto naquele triângulo pitagórico, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Bom, isso é o vetor de deslocamento. Ele fala, fiz isso, fiz aquilo outro. Aí eu traço o vetor saindo da saída, chegando na chegada. Se ele perguntar a distância, o deslocamento escalar, vai ser tudo que eu andei, soma o que andou. Se ele perguntar o deslocamento vetorial, bom, aí eu vou traçar o vetor de deslocamento e ver como eu acho. Por favor, dúvidas até aqui. Fala comigo. Eu sei que isso não é tão fácil na primeira vista. Falem comigo, por favor, dúvidas. Não, professor, nenhuma. Tranquilo? Uhum. Bom, se está tranquilo, vamos pegar outros exemplos. Por exemplo, aqui, peguei um exercício. Ele fala assim, olha, o cara tá lá, eles estão lá no campo de futebol, e aí o professor levou os alunos para o campo de futebol, não tinha pandemia ainda, e pediu para um deles que se deslocasse 2 metros para na lateral e mais 5 metros na linha de fundo. Quanto que ele andou no total? 12 mais 5, 17. Mas quanto foi o deslocamento vetorial? Aí eu faço assim, ó. Sai da saída, chega na chegada. E faço o Pitágoras desse triângulo. 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. 144 mais 25, 169. Que número ao quadrado dá 169? 13. Achamos a resposta. Tudo bem? Isso é o chamado vetor de deslocamento. Você aprendeu vetores, aqui a gente frisa alguns. Vamos frisar o vetor de deslocamento. Bom, eu posso ter feito assim também, ó. Eu estou lá lendo o exercício, ele fala, olha, a pessoa pegou a motinho dela e andou, deslocou primeiro na direção oeste-leste para leste. Ó, a Rosa dos Ventos aqui. Depois na direção norte-sul para sul. Depois leste-oeste para oeste. Primeiro, oeste para leste, 120 metros. Depois o norte para o sul, 80. Depois voltou, 60. Bom, esse já é mais dificinho. Não, mas aí eu vou traçar o vetor de deslocamento. Sai da saída, chega na chegada. Tracei. Como é que eu acho o valor dele? Faço assim, ó, acho o triângulo. Tenta fechar um triângulo, por exemplo, ou aqui, ó. Fazer assim, ó. Esta medida aqui é quanto? É a mesma que essa, 80. Essa medida aqui é quanto? Se isso tudo é 120 e isso é 60, aqui é 60. Então aqui é 60, ali é 80. Aí eu faço o quê? O 60, 80. Vai dar 100. É só fazer aqui o Pitágoras. Então, quando eu tenho vários, depois que eu desenho um vetor, deslocamento, eu tento achar a figurinha. Eu tento achar o triangulinho para poder brincar de Pitágoras. Tudo bem? Eu marquei 2 exercícios para a gente fazer aqui, para você depois refazer como tarefa. Um exercício, estamos na apostila, portanto, deixe-me ver a página da apostila. Estamos aqui na apostila 14 ainda, lembrando que já está nos nossos planos, fica tranquilo, depois a gente vai recuperar tranquilamente. Estou na apostila 14, estou na módulo 13.
página 159. O exercício 1, para quem está sem ela, só para a gente poder... O exercício 1 é esse aqui. No exercício 1, ele vai falar de uma pessoa deslocando retilíneo de 60 metros. Em seguida, perpendicular ao primeiro, a pessoa realiza outro deslocamento de 80 metros. E aí ele pergunta qual é o deslocamento escalar e qual é o deslocamento vetorial. Bom, vamos fazer. Então é assim, ó. Tá aqui. Vamos primeiro. Ele falou que andou 60, depois andou 80. Acabei colocando ali antes. Quanto ao deslocamento escalar? Tudo que ele andou nesse caso. Então, ele andou 60 e 80. 60 mais 80, 140 é a pergunta A. Deslocamento, então, escalar aqui vai representar o quanto ele andou, vai coincidir com a distância percorrida. Eu vou somar o quanto ele andou. Já o deslocamento vetorial, eu traço o vetor de deslocamento. Como é que eu traço? Sai da saída, chega na chegada. Olho para a figura e vejo, esse é um triângulo, triângulo retângulo. Então eu posso fazer Pitágoras. O d ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, mais 80 ao quadrado. 3600. Opa, faltando zeros aí. 6400. E aí vamos corrigir aqui rapidamente. Um zero aqui, mais um zero aqui. Pronto. E aí eu vou ter o 64, 6.400, 3.600, ok? Eu vou ter aqui 10.000, somando os dois, 10.000. Tira a raiz, vai dar 100. Então, olha só, é diferente o vetor de deslocamento ou deslocamento escalar. Deslocamento escalar, nesse caso, ele está só indo, não está indo e voltando, então está somando enquanto andou. E o deslocamento vetorial é uma soma de vetores. Traço o vetor, traço o outro, sai da saída, chega na chegada, formou um triângulo, então usei o 90 graus. Ok? Bom, nós vamos usar esse método, eu faço, depois você refaz o exercício para a gente frisar. E aí o terceiro foi o que eu marquei, além do primeiro, o terceiro. Por que o terceiro? Porque o terceiro exercício, ele fala assim, um aluno colocou eixos cartesianos x e y, aí uma jogada da sua saiu de A, passou por B, por C e D, e terminou em E, escrevendo movimentos retilíneos. O deslocamento vetorial, bom, fazer maiorzinho aqui para a gente, foi do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E. Cada vetorzinho de deslocamento ali. Qual é o vetor de deslocamento mesmo? Sai de onde ele saiu, chega onde ele chegou. Esse é o vetor de deslocamento. E como que eu acho esse valor? Não dá para contar quando é inclinado. Ou melhor, quando é inclinado, eu conto na vertical ou na horizontal. Como assim? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, esse triangulinho, 4 aqui, 3 ali. Triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Ou, se você prefere, 3, esse cara ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, 25. Raiz de 25, o 5 que já tínhamos dito. 5U, que ele chamou de unidades. Em vez de falar em metros, falou de unidades. Esse é o vetor deslocamento. Vetor deslocamento, ele simplesmente indica de onde eu saí para onde eu cheguei. Não é o quanto eu andei de verdade, não é o deslocamento verdadeiro dele. É o deslocamento na distância verdadeira que ele percorreu. É o chamado deslocamento vetorial, de onde eu saí aonde eu cheguei. Simples assim. Ou não. Fala comigo. Tudo bem? Sim, professor. Isso é
primeira parte, a parte mais importante aqui de hoje. Eu estou olhando aqui no relógio para ver nosso tempo. Dá para falar só mais uma coisinha. Só primeiro queria ver se temos alguma dúvida. Vetor de deslocamento, então, eu traço sempre como? Sai da saída, chega na chegada. Se ele conta para mim, exercício, ele foi caçar Pokémon, e aí ele deslocou tanto para norte, depois tanto para leste, depois tanto para... Faço isso, e depois eu desenho o vetor de deslocamento. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui um outro exemplo, um exercício, inclusive, de vestibular, exercício de vestibular, para a gente poder, para eu te mostrar aqui, como poderia ser essa pergunta dele. Por exemplo, aqui é um exercício da UEL, Estadual de Londrina. Ele conta assim para mim, ó, vou marcar aqui para você. Ele fala assim para mim, olha, é uma brincadeira de caça ao tesouro, podia ser caçar Pokémon. O mapa diz que vai chegar ao local onde a Arca de Ouro foi enterrada. Deve-se primeiramente dar, esse exercício não está aí, tá bem? Dar 10 passos para norte, depois 12 passos para leste, em seguida 7 passos para sul. Na verdade, o correto seria dizer 10 passos na direção norte e sul, sentido sul. Mas aí ele já foi direto, tá bom? Primeiro, desenha a trajetória descrita no mapa usando o diagrama de vetores. Depois, se o caçador caminhasse em linha reta, desse ponto de partida até o ponto da chegada, quanto ele andaria? Então, vamos pensar. 10 passos norte e sul para norte. 12 passos oeste e leste para leste. 7 passos para sul. E 8 passos no oeste e leste para oeste. Então, eu faço cada coisinha que ele fez. Agora, traço o vetor. Ó, sai de onde eu saí, chega onde eu cheguei. Acho o triangulinho aqui. Se tudo isso é 12, isso é 8, então esse pedacinho é 4. Se isso tudo é 10 e isso aqui é 7, esse pedacinho é 3. Esse pedacinho é 3, esse pedacinho é 4. 3, 4, isso aqui fazendo Pitágoras, dá 5. Isso é o vetor de deslocamento. Se ele perguntasse quanto ele andou no total, aí eu teria somado 10 com 12, com 7, com 8. Isso é o tal do vetor deslocamento. Tudo bem? Ok? Bom, Sim, professor. se tranquilo, segundo conceito, um pouquinho mais complicado, deixa eu só ver aqui o chat. Na verdade, o que eu estou procurando no tempo inteiro é um triângulo retângulo, como esse aqui, ó. Perceba, ó, eu fiz isso, aí eu fui lá e achei um triângulo retângulo aqui, ó, um vertical horizontal, exatamente para poder fazer o Pitágoras. Se não fosse triângulo retângulo, eu não poderia usar o Pitágoras. Então, o retângulo é aquele que é 90 graus aqui, né? Tudo bem? Se for um outro tipo de triângulo, na verdade, se a figura der algo que não daria isso, eu vou tentar achar um triângulo retângulo para poder fazer. Tudo bem? Mas, óbvio, tem outros tipos de exercício. Esse é o principal. Legal. Se está ok, deixe-me falar, só introduzir rapidamente, né, 3 minutinhos. Eu falei do vetor de deslocamento. Vetor de deslocamento indica de onde eu saí, onde eu cheguei. Tem o vetor velocidade, que, na verdade, semana que vem, nós vamos trabalhar com 2 acelerações, né, a tal da centrípeta e a tangencial. Mas vetor velocidade, o que o vetor velocidade faz? Vetor velocidade indica para onde o corpo está indo. Indica a rapidez e para onde o corpo está indo. Por exemplo, meu avião está indo aqui para a direita, na horizontal. Então, eu desenho um vetor velocidade ali.
Por que o vetor velocidade me interessa? Porque eu olho para ele e já sei para onde o corpo está indo. E o tamanho diz se ele está mais rápido ou mais devagar. Então, por exemplo, ele está saindo da cidade A, indo para a cidade B. Ou está saindo de oeste para leste, no sentido leste. E o número do meu velocímetro me marca a rapidez com que ele está. Todo vetor tem 3 coisas: intensidade, valor, direção e sentido. A direção e sentido diz para onde o avião está indo e o valor é a rapidez dele. Bom, está lá para onde ele está indo. O vetor deslocamento eu desenho, sai da saída, chega na chegada. O vetor velocidade não, eu desenho ele no corpo, ou perto do corpo, sempre mostrando em cada instante o que está acontecendo. Então, vetor velocidade, essa velocidade como vetor, tem 3 coisas como todo vetor: intensidade, direção e sentido. Meu vetor pode variar, mudar a direção e o sentido dele. Ou pode mudar a intensidade. Como assim? Ele está indo assim e ele fez uma curva. Opa! Virou. Percebe que está mudando para onde ele está indo? Está mudando a direção e sentido, ó. Mas pode ser também, então, toda vez que faço uma curva, eu mudo. Já estamos aqui na contagem regressiva, só mais uma coisinha. Toda vez que eu faço uma curva, eu mudo para onde eu estou indo. Está mudando a curva, vai mudando para onde ele está indo. Toda vez que faz curva. Então, está mudando a direção e o sentido aqui. Então, o vetor velocidade indica para onde o corpo está indo. Se ele for reto, se ele estiver fazendo curva, é para onde ele estaria indo, só que ele vai mudando enquanto vai fazendo curva. Na semana que vem, a nossa ideia é discutir, para que me interessa o vetor velocidade? Principalmente para discutir com você as variações da velocidade. Então, só para fechar, meu vetor velocidade ele tem uma intensidade, que é o mesmo valor que marca no velocímetro, o mesmo da velocidade escalar antiga. E ele é um vetor que eu sempre desenho ele, é a velocidade que me importa, isso é o mais importante, é a velocidade que diz para onde o corpo está indo, não é a força, é a velocidade. E ele sempre desenho ele tangente à trajetória. Como assim? Se ele está andando em linha reta, é na própria reta. Se está andando em curva, é tangente à curva. Mas aí a velocidade a gente volta na semana que vem para discutirmos melhor e avançarmos para as acelerações. Tudo bem? Dúvidas, dificuldades? Nenhuma, professor. Obrigado. Era isso, gente. Estou aqui para dúvidas, dificuldades ou alguma coisa que você queira, mas era isso. Sempre tentar acabar um pouquinho antes para não ser interrompido pela queda do sinal, mas é isso. Falamos de deslocamento vetorial, especialmente isso, e aí começamos velocidade vetorial. Então, tem deslocamento escalar, tem deslocamento como vetor. Tem velocidade escalar, tem velocidade como vetor. Tudo bem? Quando eu não tenho uma estrada, tem várias estradas, ou nenhuma estrada, eu, como avião, é uma estrada virtual, no caso do avião, eu uso os vetores. Deslocamento vetorial, sai da saída, chega na chegada. E a velocidade vetorial diz para onde o corpo está indo. Ok? Bom, é isso. Agradeço a paciência de todos. Boa noite, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom descanso. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Estou aqui para dúvidas, se alguém tiver. Valeu, gente. Obrigado.